Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, depois de uma temporada de férias, estou de volta ao nosso convívio semanal. E aqui o meu agradecimento especial ao meu parceiríssimo Germano Romero, que comandou com maestria a interinidade do Cá Entre Nós, o que, aliás, não podia ser diferente. Germano é um profissional dedicado em tudo o que faz. Obrigada, Germano, mais uma vez. E lembrando a você de casa que em breve ele retorna com Parada Obrigatória, o quadro que traz viagens fantásticas, exclusiva para você. E no programa de hoje eu converso com o Dr. João Modesto Filho, nome determinante na endocrinologia paraibana, sobre os distúrbios da tireoide, que, segundo a estimativa da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, 15% dos brasileiros acima de 40 anos sofrem algum distúrbio dessa pequena glândula que produz hormônios fundamentais para o nosso organismo. E também eu queria só também chamar a atenção que às vezes também existem fases na vida da mulher. As doenças da tireoide são muito mais comuns na mulher do que no homem. O Cá Entre Nós está começando pela RCTV, canal 27 da NET Digital e simultaneamente na nossa página da internet. E a partir de agora, não abro mão da sua companhia. Fica comigo, volto já já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma todos os dias para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta. Com cerca de 5 centímetros de diâmetro, a tireoide é responsável pela produção dos hormônios que regulam a velocidade do organismo. E é sobre os transtornos da tireoide, como o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, que eu converso agora com o endocrinologista João Modesto Filho. Doutor João, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Muito obrigado, Rose. Para mim é um prazer estar aqui, principalmente pela data tão espetacular, né, que temos um ano do RCTV. E isso aí é um motivo de orgulho de estar podendo estar aqui com você nessa data. E eu feliz em ter no meu retorno um convidado que vem não só brilhantar o programa, como esclarecer as dúvidas aí de muita gente sobre a tireoide. Mas antes, você ocupou e ocupa cargos de relevância na área da medicina. Tem doutorado pela USP, pós-doutorado na Universidade de Nancy, na França. E além de endocrinologista, é também imaginologista. E a minha primeira pergunta é, o que é a imaginologia? A imaginologia seria o termo geral para dizer todas aquelas coisas que a medicina, em particular, utiliza para que tenha alguns processos para diagnóstico. Por exemplo, a minha área da imaginologia, evidentemente, não é total como um radiologista é. Eu sou muito ligado à área de medicina nuclear e de densitometria óssea. Mas a ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, tudo isso se refere à imaginologia. Doutor João, quais as patologias que compõem o campo de ação da endocrinologia? Porque, por exemplo, até algum tempo atrás, se procurava muito um endocrinologista na hora da obesidade. Esse era sempre um fator de maior relevância. Então, quais são as patologias? Do ponto de vista geral, eu diria até que a endocrinologia é uma ciência relativamente nova, uma especialidade relativamente nova. E ela teve um grande impulso, principalmente na primeira fase do século passado, no final da primeira fase do século passado, nos anos 30, 40. E depois disso teve um desenvolvimento extraordinário. Principalmente na década de 70, quando começou-se a dosar os hormônios de uma maneira mais fina e começou-se a entender todo esse sistema. A gente tem a hipófise, a tireoide, paratireoide, o pâncreas, uma série de doenças ligadas à nossa especialidade. A obesidade sempre chamou muita atenção, né, por conta disso, mas a gente sabe que existem outras doenças, por exemplo, as doenças ligadas à tireoide, que nós vamos falar daqui a pouco, o próprio diabetes,
problemas de osteoporose, problemas de crescimento, desenvolvimento, alguns problemas femininos como bissurtismo, acne, tudo isso está ligado à nossa especialidade. E que você considera quais foram os avanços nessas últimas décadas dentro da especialidade da endocrinologia? Ela acompanhou o crescimento da medicina como um todo. Na década de 70 foi descoberta a dosagem da insulina pelo Heidi Munissai, e isso inclusive foi prêmio Nobel de Medicina por conta disso, né? O professor Besson e a professora Yalom, eles realmente descobriram como dosar em pequenas quantidades, em nanogramas, em picogramas, quer dizer, é um zero, depois tem vários zeros para depois chegar a um número, né? Então, dosagens extremamente pequenas, como são as dosagens hormonais, que antes se fazia o quê? Se juntava basicamente a urina para se dosar hormônios. Hoje em dia isso mudou e muito. Então, algumas coisas na própria questão da infertilidade feminina, com a dosagem da prolactina e o tratamento, né, desse excesso, também foi outro pulo extraordinário que a gente teve. Mas, se a gente for falar mesmo no campo do diabetes, as novas drogas para tratar o diabetes e a melhora das insulinas que os diabéticos costumam utilizar, isso aí também foi passos importantes para não só a melhora da qualidade de vida, como aumento da expectativa de vida. Doutor João, estima-se atualmente que cerca de 5 milhões de pessoas, segundo os estudos, têm problemas com a tireoide. Mas antes de a gente falar aqui mais detalhadamente sobre a tireoide, eu quero convidar você e também você, doutor João, eu chamo de você porque você é muito jovem, para assistir esse vídeo que é bastante esclarecedor. Vamos dar uma olhada. A tireoide tem a função de produzir, armazenar e liberar o hormônio tiroxina. Quem comanda o trabalho da tireoide é outra glândula, a hipófise, localizada na base do cérebro. De acordo com a demanda do organismo, ela libera o TSH, hormônio estimulante da tireoide, que determina a fabricação da tiroxina. Após produzidos, os hormônios são lançados na corrente sanguínea e atingem todas as células do corpo humano, possibilitando assim o controle da taxa de metabolismo, isto é, do funcionamento do organismo. Então, doutor João, o desequilíbrio da tireoide gera basicamente 2 tipos de distúrbio, né? O hipertireoidismo e o hipotireoidismo. São doenças genéticas, hereditárias, enfim. Grande parte delas tem uma origem hereditária, tem uma concentração familiar e o meio ambiente pode fazer com que ocorram as coisas. Por exemplo, tem fatores estressantes no indivíduo, digamos assim, programado geneticamente para ser doente de tireoide. Então, um fato muito forte pode fazer eclodir a doença. Então, seria o fator desencadeante da doença. Mas o meio ambiente tem muito a ver com a tireoide. Por exemplo, a tireoide trabalha fundamentalmente com iodo. Iodo vem da alimentação. Então, em regiões que não tem iodo, é claro que uma série de doenças da tireoide vão acontecer decorrência disso. Mas o fator ambiental, junto com o fator genético, a causa da maioria das doenças da tireoide. Bom, eu vou para um rápido intervalo e no segundo bloco a gente vai falar de hipertireoidismo. A gente volta já já. E o Cá Entre Nós está de volta. E eu continuo conversando com o endocrinologista João Modesto Filho, como eu disse na abertura do programa, um nome determinante na endocrinologia paraibana. Doutor João, o que é o hipertireoidismo e quais os tipos e quais os órgãos que são afetados diretamente pelo hipertireoidismo? A gente poderia dizer que os hormônios tireoidianos harmonizam o nosso metabolismo. Significa dizer que quando existe excesso de hormônio tireoidiano, o hipertireoidismo, todos os processos orgânicos também ficam acelerados. O inverso também é verdade. Na falta deles, tudo fica lentificado. Os hormônios tireoidianos têm uma capacidade de potencializar o que a gente chama de catecolaminas. Catecolaminas, do ponto de vista geral,
são a adrenalina e a noradrenalina. A adrenalina todo mundo sabe, né? Coisas adrenérgicas. Então, como o hormônio tiroidiano estimula a adrenalina, o que é que acontece? A pessoa pode ficar com nervoso, com insônia, com tremores. Nós vamos falar dos sintomas, mas quais os tipos, por exemplo? Porque tem a doença de Graves, tem outras. Eu queria que o senhor explicasse para o pessoal que está em casa. Porque normalmente para o leigo, associa a questão da tireoide logo a um desenvolvimento dessa glândula aqui, um bócio, né? Então explique, quais são os tipos? Do ponto de vista de hipertireoidismo, as principais causas são a doença de Graves, né, de base do Graves, para ser mais exato, que é uma doença que tem umas características específicas. Por exemplo? Dá aquela exoftalmia, em que os olhos ficam saltados, dá o bócio, o aumento da tireoide, e dá essa sintomatologia adrenérgica. Então isso caracteriza a doença de Graves. Então é um bócio difuso. Essa sintologia que você vê e já sabe que ali é uma disfunção só de olhar, né? Só de olhar você já pode até dar o diagnóstico da doença de Graves, não é? Certo? Mas pode acontecer, desculpa interromper, para você não perder seu raciocínio, pode acontecer também de você ter esse tipo de hipertireoidismo e não acontecer, que foi exatamente o meu. Então existem outros tipos, por exemplo, tem a doença de Plummer, que é um nódulo que a pessoa tem, que também não é o seu caso, e que esse nódulo é autônomo e produz muito hormônio tiroidiano. É a segunda causa mais frequente de hipertireoidismo. E tem também várias outras coisas, o bócio multinodular e também um outro que seria a tiroidite. Um processo de tiroidite em que há grande liberação de hormônios na tireoide, o organismo é atacado por esse excesso de hormônio tiroidiano e a tiroidite se fundamenta numa doença autoimune. A própria pessoa, o sistema imunológico, produz substâncias que atacam a tireoide e ela começa a trabalhar em excesso. Então isso aí é o que a gente chamaria uma tireoidite que levou ao hipertireoidismo. Existem causas mais raras, como o tumor de hipófise, realmente são coisas extremamente raras de a gente ver aqui em João Pessoa a cada 5 anos, não é comum. Mas o mais comum, a gente poderia dizer, seria a doença de Graves, a doença de Plummer, o bócio multinodular e decorrente da tiroidite. Mas também ainda, sabe que uma das causas principais que se tem é a automedicação para emagrecer. Então, tomar muito hormônio tiroidiano sem ter nenhuma doença física, e isso aí pode provocar um hipertireoidismo medicamentoso, que com todos os problemas que pode acarretar. E muita gente que faz uso aí desses hormônios para perder peso, para ficar de bem com a balança, é bom saber que fica de bem com a balança, mas não fica de bem com a saúde, né? Isso, porque todos os órgãos do organismo podem ser acometidos, desde o sistema nervoso, como o sistema cardiovascular, digestivo, renal, todos eles são afetados. E certamente você que está em casa está pensando assim, mas que sintomas, quais os principais sintomas, que são muitos, mas quais os principais sintomas que sinalizam o hipertireoidismo? Né? Quando eu digo assim, não, eu estou sentindo esses e esses, eu tenho que ir ao endocrinologista também. Pois é, o hipertireoidismo, então, os problemas ligados ao sistema nervoso central, que seriam nervosismo, tremores, irritação, insônia, outros ligados ao sistema cardiovascular, que seria justamente perda de apetite, é quem coma muito, mas perde muito peso, porque é uma situação em que o metabolismo fica muito acelerado, então por mais que a pessoa coma, ainda perde peso, certo? Então não é bem direto assim. Palpitação, com aquela sensação de que o coração quer sair pela boca, certo? Isso aí tudinho em conjunto, não é um sintoma só desse que vai dizer eu tenho hipertireoidismo, não, é o conjunto que faz com que a gente chegue ao diagnóstico. Inclusive, são sintomas, doutor João, assim, de certa forma que dá para confundir você que está em casa. Pensa assim, não, eu estou estressado, trabalhei demais, ou tive um grande aborrecimento, que às vezes você tem uma grande emoção, enfim, o coração dispara. Mas é bom a gente ressaltar que eles são bem fortes, né? Eles são diferenciados. Você percebe que tem uma coisa muito estranha com o seu coração, que está lá, fora do compasso. Os tremores também são diferentes, não é um tremor de uma surpresa que você teve, ou de uma raiva, ou de um susto, é um tremor que você não consegue pegar na xícara, fica uma coisa muito estranha, né? Então, esses sintomas, conhece alguém que tem, ou da sua família, procura o endocrinologista, porque você pode estar com hipertireoidismo. Tem muita gente com hipertireoidismo e não sabe, porque fica assim, fulana é energética, né? Nossa, fulana é uma energia em pessoa, sabe? Faz mil coisas ao mesmo tempo e tal. E às vezes aquilo ali já é um sintoma da tireoide que está
em desequilíbrio. E também eu queria só também chamar a atenção que às vezes também existem fases na vida da mulher, as doenças da tireoide são muito mais comuns na mulher do que no homem. É isso. Por exemplo, a fase de menopausa dá uma série de sintomas semelhantes ao hipertireoidismo. É verdade. E às vezes a gente só consegue realmente diferenciar quando faz os exames complementares. E posso garantir que o hipertireoidismo perto da menopausa é um tsunami. Quais os principais tratamentos para o hipertireoidismo? O hipertireoidismo tem pelo menos 3 tipos de tratamento. O tratamento medicamentoso, ou seja, comprimidos, à base de comprimidos. O tratamento cirúrgico, que seria então a tireoidectomia, né, que seria o nome clássico. E o tratamento por radioiodoterapia, em que a pessoa toma uma dose de iodo radioativo que vai se concentrar na tireoide e diminuir a função dela, certo? Que pode levar também ao hipotireoidismo. Então, para cada caso, você tem que escolher para o que é melhor para aquela pessoa. Se eu tenho uma pessoa com 80 anos de idade, eu não vou mandar para a cirurgia se eu tenho que tomar a dose. Uma criança, eu não vou dar a dose, eu vou ver talvez o tratamento medicamentoso. Então, cada paciente tem que ser visto individualizado. Isso. Esse comprimidozinho que você tem que tomar é para a vida toda, é um casamento eterno. Nunca um dia faz assinatura livre dele? Não, no hipertireoidismo, em geral, o tratamento clínico é entre 1 a 3 anos. Algumas pessoas com 3, 6 meses já conseguem reverter, outras pessoas ficam tomando até 3, 4, 5 anos para o hipertireoidismo. Só que a história natural do hipertireoidismo é que lá na frente ele pode se transformar em hipotireoidismo, cujo tratamento é para o resto da vida, na grandíssima maioria das vezes. Olha, eu vou chamar um rápido intervalo e na volta a gente vai saber. Os distúrbios da tireoide também atingem crianças e adolescentes. A gente volta já já. E o Cá Entre Nós está de volta. E eu continuo conversando com o endocrinologista Dr. João Modesto Filho. No outro bloco eu falei o seguinte, também atinge crianças e adolescentes. No caso da criança, como é que a mãe, até uma luz aqui para as mães de filhos hiperativos, que às vezes não, é uma criança saudável, corre muito, que sintomas mais relevantes já dá para perceber que essa criança tem um distúrbio da tireoide? Na realidade, também tem que se levar em conta que o hipertireoidismo, por exemplo, ele costuma acontecer principalmente depois da 3ª década de vida. Então, na criança e no adolescente, é menos frequente, mas claro que existe. E muitas vezes chama a atenção a questão da insônia e da perda de peso. Fora a agitação que a própria família nota que está muito mais intensa do que era anteriormente. Então, essas coisas com perda de peso e uma insônia acelerada e também um excesso de suor, então isso aí são dados que podem fazer pensar no hipertireoidismo, tanto na criança como no adolescente, certo? Em geral, os pediatras têm um olho clínico muito bom para isso, eles costumam, quando encaminhar, já com uma coisa bem evidente, certo? Então, o pediatra é que é a primeira pessoa que vê isso, para depois, então, encaminhar para nós, mas é uma condição não muito frequente. Só para a gente encerrar o hipertireoidismo, passar para o hipotireoidismo, os órgãos afetados diretamente, por exemplo, assim, do hipertireoidismo, coração, porque acelera o coração, o que mais? O trato gastrointestinal acelera o peristaltismo intestinal, a pessoa pode ter excesso de evacuações também, certo? Certo. Pode também passar por uma fase de, talvez até urinar um pouco mais, porque também os rins trabalham demais. Quer dizer, todos os processos na mulher, acontece qualquer tipo de irregularidade menstrual, desde atrasar, vir muitas vezes durante o mês, até faltar. Então, qualquer tipo de irregularidade menstrual. Já no homem pode levar também até uma fadiga mais precoce, como também a fadiga muscular também pode dar na mulher, certo? E fazendo com que o indivíduo também se sinta mais cansado do que habitualmente, embora fique acelerado, mas também se cansa mais facilmente.
E só para lembrar, doutor João, que é muito importante o apoio da família, do marido, ou do pai, ou da mãe, do companheiro, enfim, no momento que a mulher está na crise do hipertireoidismo, porque também esse grau de sensibilidade fica de proporções oceânicas, né? Se pensar num drama já chora, nem precisa nem ver. É um processo interno muito violento que a mulher passa, então é muito bom que a família compreenda, que os amigos também, né, compreendam aquela agitação, aquela... E saber que é uma fase que está tendo que vai ser controlada, porque aquilo não vai ser para a vida toda. Alguma coisa que mudou independente da pessoa querer. Foi uma doença que chegou, mas que é tratada e que vai ser curada. Certo, agora vamos falar para o outro lado, né? Porque é tirar o pé do freio, é quando, mais ou menos isso, o hipotireoidismo. Aí vale a mesma pergunta, né? Quais os sintomas, porque tem gente que necessariamente não passa de um para outro, já vem de hipo, né? Isso. Então, quais são os sintomas e também os órgãos mais afetados no caso da hipo? Os órgãos são os mesmos, só que ao inverso. Então, em vez de ter a agitação, a pessoa vai ter adinamia, vai ter uma dificuldade de raciocínio, vai ter prisão de ventre, em vez de ter excesso de defecação, vai ter bradicardia, quer dizer, o coração vai bater bem menos. Como não, o metabolismo fica lentificado, vai ganhar peso, certo? Que é uma coisa que chama muita atenção. Agora também vai ter os cabelos que vão ficar finos, quebradiços e começam a cair mais. Então, até começar o tratamento, você pode passar por uma fase muito longa, que pode demorar meses, para que todo aquele cabelo que ficou enfraquecido pelo hipotireoidismo vá nascer uns cabelos mais fortes. Então, tudo isso chama a atenção na questão do hipotireoidismo. E a queda de cabelo é grande, né? Não é uma queda, uns fios de cabelo. Cai assim, chumaços de cabelo. É assustador a queda de cabelo. E no caso do hipotireoidismo, as principais causas seriam justamente o tratamento do hipertireoidismo, seja o tratamento pela radioiodoterapia, seja o tratamento pela ressecção cirúrgica da tireoide, mas a principal causa é uma coisa chamada tireoidite de Hashimoto. Hashimoto é o nome do indivíduo japonês que deu o nome à doença. Certo. Então, a pessoa produz substâncias que atacam a tireoide e fazem com que ela trabalhe cada vez de uma maneira mais lenta. Doutor João, o uso de, aí a gente está falando também, não só para as mulheres, para os homens também, embora o percentual masculino que sofre desse problema é ínfimo, pode-se dizer assim, mas tratamento da queda de cabelo, principalmente, ajuda a recorrer a ampolas cosméticas ou até a vitaminas, que as unhas também são muito atingidas, quer muita facilidade, ajuda? Ajuda porque tudo isso faz parte de um processo que não entra só o hormônio tireoidiano, mas também vitaminas, sais minerais, proteínas. Então significa o quê? Que se eu vou fazer só o tratamento, para o organismo se restaurar e absorver melhor, por exemplo, vitaminas e sais minerais, vai demorar mais um pouco. Então, na hora que eu faço alguns tratamentos específicos do folículo piloso, eu posso mais precocemente ter resultado que só iria ter, talvez, quem sabe, daqui a 1, 2, 3 meses. Aí também outra ajuda, a dieta balanceada, no caso da alimentação, buscar a ajuda de um profissional na área da nutrição e os exercícios físicos são recomendáveis? Sempre são, porque mesmo faz com que haja uma harmonização mais rápida do metabolismo. Os hormônios, eles são muito harmônicos, né? Tem que trabalhar em sincronia e a atividade física melhora isso tudo. Melhora a ação da insulina, que a partir daí melhora também o metabolismo geral como um todo. Então, atividade física. E uma coisa importante, terrível, cigarro piora tudo isso. É o grande vilão. É o grande vilão. Péssimo vilão. Tá certo. O tratamento da hiper é um caminho inevitável para a hipo, né? Quase sempre. Quase sempre. Em que tempo? Há um tempo estimativo ou não? Pode acontecer de paciente, tem gente que pode passar 3 anos, a gente pode passar 5 anos. Porque quando você tem a hiper, você está magrinha, né? Você acha a Barbie, mesmo doente. Mas quando você vira hipo, você olha para a Coca-Cola e engorda, olha para a água e engorda. Não, você acha, olha, ele acha graça, mas é verdade. Mas na realidade o hipotireoidismo ele pode acontecer em questão de meses até em questão de anos. Pode ser insidioso para se instalar completamente depois de vários anos. Mas às vezes pode ser, por exemplo, no tratamento com radioiodo, ele pode aparecer em questão de poucos meses. Então o hipo vem muito, às vezes, digamos assim, forte, mas o tratamento existe e do ponto de vista geral,
Se a pessoa tem o hiper, é muito mais sacrificada do que o hipo. O hipo é muito mais fácil de você controlar do que o hiper. Toma o remédio, faz uma boa alimentação, faz um acompanhamento com o médico, de certa forma, e fica de olho na balança, porque... Isso, tem jeito para isso. Né? Cuida, faz exercícios e uma boa alimentação. Então, olha, vocês têm tiveram aqui nesses 3 blocos uma noção da importância dessa pequena glândula, mas que é fundamental. E eu vou chamar o intervalo e não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos falar do vilão da tireoide, né? Todo mundo, toda mulher principalmente, tem muito pavor, e são os nódulos. A gente volta já já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil A se transformar também. E conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta. Doutor João, em torno de 3 a 7% da população tem nódulos na tireoide não cancerosos, né? O câncer da tireoide é totalmente curável e porque esse grande medo, principalmente da mulher, né? Quando ela descobre um mínimo de um nódulo ou faz um exame e já acha que pode ser um câncer, quando na verdade existem muitos que não são cancerosos. Isso, a grande maioria dos nódulos tireoidianos não são cancerosos, né? Apenas 5 a 10% que podem ser cancerosos. Certo. E tem 4 tipos principais de câncer, dos quais 2, que são os mais prevalentes, são curáveis. Eu não diria totalmente curáveis todos, porque tem um chamado anaplásico, que esse é terrível. Quando chega, é raríssimo. Você vê 1 a cada 3, 4 anos. É raríssimo, mas existe, não é? Certo. Agora, a grande maioria, nódulo é uma coisa tão comum que no Rio agora saiu um trabalho mostrando que mulheres de 35 a 44 anos de idade, cerca de 9,5% delas tinham nódulos, e quando as mulheres foram examinadas acima dos 70 anos, quase 20% tinham nódulos. Então vê que também um nódulo vai aparecendo conforme a faixa etária vai avançando. É como se fosse um processo natural do próprio organismo fazer esse nódulo. E quem tem um nódulo ou tem vários, a potencialidade de ter o câncer é a mesma, mas é muito pequena. A grande maioria dos nódulos, repito, não tem nenhum problema, são facilmente diagnosticáveis como não são problemáticos, não são malignos, mas isso pode ser feito através justamente de uma punção. E uma punção é que vai dizer se existe malignidade ou não. Então os casos de operar são limitados, então não precisa se preocupar tanto assim se aparecer um nódulo. Claro, a gente tem nódulos que chamam a atenção. Apareceu repentinamente, é um nódulo duro, que não se mexe, que está com voz rouca, que começa a mudar uma série de coisas. A família tem uma história muito rica de câncer de tireoide. Então, claro que isso aí é um nódulo que a gente vai ter todo um cuidado. Mas a maioria dos nódulos que a gente vê no dia a dia, não, são nódulos benignos, que muitas vezes o que se precisa fazer é só fazer o monitoramento. Acompanhar, ver se está crescendo, se não está. Existem até casos raros, mas também existem, que eles também podem evoluir até desaparecer. E muitos deles também podem diminuir. Então, aquele que está aumentando, aí sim. Agora veja, o nódulo, a partir de 1 centímetro, que começa a chamar mais atenção. Claro que nódulos menores do que esse também podem ter problema, mas principalmente nódulos acima de 1 centímetro e mais ainda acima de 3, 4 centímetros, esses aí sim. O cuidado tem que ser exatamente forte, que é para poder fazer o diagnóstico, fazer o tratamento de cura. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a tireoide é 3 vezes mais frequente na mulher. Por quê? A mulher tem algumas características. Por exemplo, o fundamento para se formar o hormônio tireoidiano é uma tireoide íntegra e algo de fora que chama-se iodo. A mulher, todo mês, na sua fase reprodutiva, perde um pouco de iodo da menstruação. Só para dar um tipo de caso, certo? Então, a mulher, todo mês, ela perde iodo, ou seja, ela, durante alguns dias do mês, ela fica insuficiente de iodo, certo? Certo. E a gente sabe que para a tireoide,
tanto a falta de iodo como o excesso podem levar à disfunção tiroidiana. Então a mulher é muito mais acometida, é por isso que quando a gente descobre algum tipo de problema na tireoide, não a mulher, pergunta como é que estão as irmãs, como é que as tias, a mãe, as filhas, se tem algum problema, porque em geral pode existir uma concentração familiar, principalmente da tireoidite de Hashimoto, que a mulher pode passar 20, 30 anos sem desenvolver hipotireoidismo, mas tem algumas que é o passo para ter um hipotireoidismo mais à frente. Doutor João, também é interessante porque há casos de mulheres que ela não é hipo, ela também não é hiper, ela está ali no meio termo e tem problemas na tireoide. Isso. A gente quando vai ver a tireoide tem que ver dois aspectos. Uma é a função da tireoide. Qual é a função da tireoide? Fabricar os hormônios tiroidianos, o T3 e o T4, às custas do estímulo do TSH que vem lá da hipófise. Então certo. A função dela é essa, fabricar os hormônios tiroidianos. Por outro lado, ela pode ter algumas regiões dela que não estão bem, mas a função fica preservada porque as regiões sadias continuam fabricando os hormônios tiroidianos. Então aquela região que não é sadia pode ser um nódulo, pode ser um cisto, pode ser uma fibrose decorrente de uma tiroidite. Então, essa aí que a gente precisa estudar um pouco. Mas a pessoa pode ter uma função normal e pode ter um nódulo. Então, uma coisa não exclui outra. E pode estar no meio desse problema também sem nódulo? Também sem nódulo. Um exemplo clássico chama-se o bócio puberal. Então, durante a puberdade, o organismo trabalha mais. Então, na menina principalmente, que evidentemente tem seus maiores recados, aspectos estéticos, então pode estar um bócio puberal, a tireoide pode crescer um pouco por conta da fase de desenvolvimento, só que lá na frente isso aí vai também ceder, vai diminuir. Mas naquela fase do bócio puberal pode ocorrer sem ter nenhuma doença. A mulher tem 10 filhos, hoje em dia não é mais comum, mas antigamente a mulher tinha 10 filhos, significava o quê? Que durante 10 filhos, vamos dizer, vezes 9, durante 90 meses a mulher trabalhou, o organismo dela trabalhou a mais, inclusive a tireoide. Então pode, depois de 10 gestações, ter um pequeno bócio por conta do trabalho excessivo que ela teve nas gestações, mas que também não tem nada a ver com doença, certo? Certo. E então, é importante lembrar, você viu aqui, que problemas de tireoide têm origem genética, hereditária, portanto, não tem como se prevenir, mas tem como se cuidar, tem como se tratar, e quanto mais no começo, melhor, né? Viu que alguma coisa sentiu alguma mudança na sua rotina, no seu bem-estar, o caminho é o endocrinologista. Doutor João, falando em endocrinologia, vou falar um pouco da diagnóstica, que está aí também com equipamentos de última geração, cada vez mais trabalhando em prol da saúde. Na realidade, sabe que muitas doenças da tireoide você pode dar o diagnóstico através de imagens. Por exemplo, os bócios nodulares que causam hipertireoidismo, a medicina nuclear é fundamental para que se chegue a esse diagnóstico. Como também, agora mais recentemente, a clínica diagnóstica adquiriu um mais moderno, né, aparelho de imagem, né, que se tem, que chama-se PET-CT, que justamente une a medicina nuclear com a tomografia. E ficou muito conhecido aqui no Brasil porque o ex-vice-presidente, né, o Zé de Alencar, que faleceu há pouco, o próprio ex-presidente Lula e agora a presidente Dilma, fizeram muito esses exames lá em São Paulo e mostrou-se que ele tem grandes possibilidades de, muito precocemente, dar algum diagnóstico. Então nós acabamos de adquirir isso e a gente acredita que vai ajudar muito o meio local nessa questão de diagnóstico de uma série de neoplasias que podem tanto trazer mal futuramente. Você tem na clínica também diagnóstico, porque nós falamos aqui do tratamento com o iodo, né, o iodo radioativo, e até eu esqueci de falar, porque tem aquele caso da tireoide que você opera e que você tem que passar 3 dias naquela sala de isolamento, que também as mulheres ficam apavoradas com aquilo, né? Lá na clínica diagnóstica você tem essa... Exato, porque a própria Comissão Nacional de Energia Nuclear diz que tem que ter lugares específicos. A pessoa vai receber uma dose de iodo, então vai ser uma fonte de radiação. Então tem que ficar numa sala que é toda baritada, que não pode passar irradiação, e a pessoa por isso tem que ficar isolada. Então tem que ficar isolada durante 1 a 3 dias, depende da dose que toma. Então isso faz parte do tratamento quando a pessoa é diagnosticada como câncer de tireoide, opera a tireoide total, às vezes pode ter algum resquício, e essa radioiodoterapia, que a pessoa fica isolada nesses apartamentos que nós temos na diagnóstica, justamente são necessários para que a cura seja definitiva.
Olha, doutor João, para mim foi um prazer retomar aqui o ritmo de gravações do Cá Entre Nós, tendo você como convidado, com todo o meu respeito, com toda a minha admiração e, sobretudo, a minha confiança, né? E, como um nome, como eu falo, não é renome porque tem muitos cargos ou foi presidente de várias entidades, mas, sobretudo, de dedicação à medicina, né? E o atendimento com os pacientes que faz toda a diferença. E hoje, qualquer pessoa hoje quer um bom atendimento, né? E principalmente quando está doente, que fica muito vulnerável. Então, o seu médico vem lá com toda paciência, porque se tem uma coisa que exige paciência do endocrinologista é cuidar do hipertiroidismo, não é verdade? Eu que agradeço, Rosa, a oportunidade que você me deu de estar falando aqui com o seu público, certo? E com a sua equipe maravilhosa, que deixa a gente muito à vontade. Eu me sinto muito feliz de ter vindo aqui hoje. Muito obrigado, viu? Olha, a alegria é minha e volte sempre que tiver novidades para esclarecer ao telespectador. Que prevenção é tudo, Isso, né? Concordo. Bom, gente, e no dia 1º de maio, a RCTV comemorou seu primeiro aniversário. E eu não pude estar presente ao evento que brindou o sucesso dessa TV, que em pouco tempo conquistou a preferência dos paraibanos. Então, no programa de hoje, me despeço com um parabéns especial a toda a equipe da Rede Correio de Televisão, capitaneada pela competência e dedicação de Beatriz Ribeiro e Paula Gentil, reafirmando que o programa Cá Entre Nós se orgulha de não só fazer parte dessa família, dessa empresa, que nasceu do berço profissional do maior sistema de comunicação da Paraíba, como também ter pontuado em sua grade de programação no seu dia de estreia no mercado televisivo paraibano. Parabéns, RCTV, e vida longa. E quanto a você, anote aí, nosso próximo encontro, terça-feira, às 22 horas, aqui na RCTV. Do seu jeito e para você. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho. Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.